Fala galera, está no ar mais um Café com ADM, a sua dose de cafeína nos negócios, e hoje nós vamos falar aqui sobre inovação, que é a força que pode transformar sua vida. E nós vamos receber aqui o Maurício Benvenuti, que é um dos maiores pensadores brasileiros quando o assunto é inovação e empreendedorismo. E ele vai falar aqui pra gente sobre o potencial da inovação para otimizar processos, transformar carreiras, desenvolver a capacidade de gestão, antecipar necessidades e entregar soluções cada vez melhores e mais úteis. Esse episódio tem um patrocínio da Vox2U, que é a maior rede de escolas de oratória do Brasil, e também da Seu Boné, fabricante desse boné que eu estou aqui na cabeça, que é a maior fabricante brasileira de bonés personalizados. E antes da gente seguir por aqui, turma, se você caiu aqui de paraquedas, não segue ainda a gente, já coloca para seguir o Café com ADM. Se você está assistindo no YouTube, segue no YouTube. Se você estiver ouvindo no Spotify ou em outra plataforma de podcast, também coloca para seguir, porque aqui só passam os gigantes do empreendedorismo, como o Maurício Benvenuti, que a gente vai receber daqui a pouquinho. Fica ligado. Eleve suas competências executivas ao próximo nível com o Advanced MBA da FIA, projetado para profissionais que buscam liderança e inovação em suas carreiras. É o programa que vai preparar você para os desafios do futuro, combinando teoria avançada com prática relevante em um ambiente de aprendizado dinâmico e interativo. Destinado a decisores e líderes empresariais, o Advanced MBA da FIA integra conhecimento estratégico e habilidades gerenciais com as últimas tendências globais em negócios, garantindo que você esteja pronto para tomar decisões impactantes e conduzir sua organização ao sucesso. Sabe o que é mais legal? Com diversas trilhas de especialização, o Advanced MBA da FIA tem vários MBAs dentro de um só. O aluno pode escolher qualquer uma das 14 trilhas que o compõem para seguir. Essa abordagem flexível e integrada garante que os participantes adquiram conhecimentos e habilidades relevantes alinhados às demandas atuais do mercado. Conheça o Advanced MBA da FIA e inicie sua transformação. Você já se viu perdendo tempo com tarefas manuais e enfrentando dificuldades na comunicação entre os departamentos da sua empresa? Uma ferramenta que pode mudar a forma como você gerencia seu negócio é o RP Easy. O Easy conecta todos os setores da sua empresa, garantindo uma comunicação eficiente e uma visão unificada das operações. Imagine eliminar aquelas tarefas repetitivas que consomem seu tempo. Com a automatização proporcionada pelo RP Easy, isso é uma realidade. Você verá sua equipe mais produtiva do que nunca. E o controle de estoque? Com o Easy você acompanha a movimentação dos seus produtos em tempo real, evitando perdas e planejando suas compras de forma mais inteligente. O Easy conta com um módulo completo dedicado à gestão financeira, garantindo precisão no controle de contas a pagar e receber e fornecendo análises detalhadas do fluxo de caixa. Quer saber mais sobre o sistema e como ele pode ser personalizado para atender às necessidades específicas do seu negócio? Entre em contato pelo link que está na descrição do programa e agende uma demonstração personalizada. A oratória não é só uma habilidade fundamental no mercado de trabalho, mas também uma excelente oportunidade de negócios. Cada vez mais pessoas em todo o Brasil buscam aprimoramento na capacidade de expressão e comunicação. É por isso que a Vox2U, que agora completa 9 anos de presença no mercado, se tornou a maior franquia de escolas de oratória da América Latina. Hoje são mais de 60 mil alunos matriculados e mais 70 unidades atuando em todo o território nacional. Se você quer fazer parte dessa história, acesse o link que está na descrição do programa ou digite aí no seu navegador adm.to/franquiavox e preencha o formulário. Maurício Benvenuti é um dos maiores pensadores brasileiros da área de inovação e empreendedorismo. Ele foi sócio da XP Investimentos logo no início e ajudou uma pequena corretora a se tornar uma das maiores forças do Brasil na área de investimentos. Ele é sócio da Startse, uma das maiores e inovadoras plataformas de desenvolvimento de carreiras e negócios para empreendedores do mundo. Atualmente ele atua como investidor e membro de conselhos de administração de outros negócios. Como escritor, ele já lançou 3 best-sellers com mais de 6 milhões de cópias vendidas e ele é colunista de grandes veículos da imprensa brasileira. Benvenuti também é palestrante e hoje vai compartilhar com a gente um pouco do que ele aprendeu ao longo dessa jornada. Cara, que honra receber você por aqui. Maurício Benvenuti, seja muito bem-vindo ao nosso Café com a ADM. Leandro, a honra é minha, prazer imenso estar aqui. Vai ser uma honra poder discutir temas tão importantes na vida de pessoas, de organizações nos próximos minutos. Que legal. E eu esqueci um detalhe aqui na apresentação que eu vou passar aqui agora, que tu sempre faz questão de fazer essa observação. É um cidadão de Vacaria, do Rio Grande do Sul. Meu conterrâneo do Rio Grande do Sul. Eu não sou de Vacaria, sou de Porto Alegre, mas que legal. Que você sempre faz questão de dizer isso, né, para a turma, eu faço, Leandro, porque assim, eu acredito muito que um dos maiores valores e princípios que as pessoas carregam é o local de onde elas vieram. Eu tenho muito orgulho de ser quem eu sou e da pessoa que eu represento, e quem me ensinou isso foi a minha cidade, foi o meu município. Eu morei 16 anos em Vacaria, então
esteja onde eu estiver, eu sempre começo mencionando, eu sou vacariano, nasci em Vacaria, 16 anos, se eu sou quem sou, foi meu município que me deu tudo isso. Pô, que legal. E vamos começar então essa história aí. Depois de Vacaria, 16 anos, eu queria começar desse começo, né? Pegar aqui o comecinho da XP, como é que foi esse encontro lá com o Benchimol, com a turma toda para formar ali a XP. Eu sou dessa época, tá? Desse começo da XP. Eu fui um dos primeiros alunos da XP Educação. Então, peguei bem o comecinho, né, lá em Porto Alegre. Eu queria que tu contasse aqui esse começo da tua trajetória. Foi bem interessante, porque eu conheci a XP na época que ela tinha um LabMec, o Laboratório de Mercado de Capitais, lá na PUC, no prédio da Economia. Eu me formei em análise de sistemas na PUC e eu comecei a conhecer a XP como aluno da PUC por conta dessa estrutura que eles tinham lá. Virei cliente da XP e na época eu trabalhava numa empresa chamada Service IT Solutions, que é uma grande parceira da IBM na América Latina, e o escritório deles ficava no prédio da Claro, ali em Porto Alegre, e a XP ficava na Florencio Gartua, aqui atrás. Então, eu comecei todo meio-dia, como cliente da XP, eu almoçava e passava uns 30 minutos, enfim, na corretora, lá conversando com os operadores, entendendo mais do mercado do dia, oportunidades de compra e venda. Longa história curta, me apaixonei pelo mercado financeiro, e nesse meio tempo em que eu comecei a circular muito a XP, uma hora a XP começou a expandir, iniciar o seu processo de expansão de Porto Alegre para o Brasil, Leandro. E um dos sócios da empresa, o Rossano, fez o convite para mim: Maurício, você está sempre aqui, você já conhece a gente já te conhece, meu amigo, embarca nessa conosco. E aí foi uma coisa bem interessante, Leandro, porque eu estava há 5 anos já nessa parceira da IBM, estava muito bem, eu não tinha o que reclamar, estava ganhando bem, já tinha comprado apartamento, estava com carro zero, viajava para o exterior todas as férias. Com quem eu falava sobre essa oportunidade que apareceu na minha vida de deixar isso que eu tinha para embarcar nessa desconhecida XP Investimentos, que na época era pequenininha, estava ali na Florencio Gartua, todo mundo falava: Maurício, você é maluco, não faz isso, Maurício. Pô, só que eu me vi num momento da minha vida, eu estava com 26 anos na época, Leandro, eu me vi num momento da vida que eu estava muito estagnado, eu estava com uma vida muito confortável. E sinceramente, eu acho que quem está nos escutando ou nos vendo aqui, que tem entre 20 e 30 anos, tudo que você não pode ter na vida, meu amigo, minha amiga, é conforto. Essa é a fase da vida que você tem toda a energia do mundo para dar e vender, e eu comecei a fazer uma reflexão. Minha vida estava muito conveniente. Então, se tinha um momento na minha jornada para fazer uma decisão, para tomar uma decisão dessas e fazer uma escolha dessas, o momento era aquele. E, contrariando as opiniões que eu coletei, eu decidi aceitar o desafio de embarcar na XP para ganhar muito menos, para trabalhar muito mais e para ter o sonho de, em algum momento, virar sócio dessa empresa. Então eu embarquei em final de 2006, início de 2007. A XP estava fazendo a mudança do escritório da Florencio Gartua para Carlos Gomes, aí ela foi para uma estrutura maior. Depois de um tempo virei sócio da empresa e aí começou a história de quase 10 anos dentro da corretora, e por todos os movimentos que a gente passou, fiquei até 2015 lá, Leandro. Que bacana. Cara, eu acho, tá, que a gente se conhece dessa época, 2006, 2007, no prédio da XP, na Carlos Gomes. Foi ali que eu conheci a XP e eu lembro que nessa época eu conversei com uma turma lá, eu já não lembro os nomes, enfim, né, são mais de 20 anos, quase 20 anos atrás, e eu conversei porque nessa época eu já estava com administradores.com no ar e pronto, e tinha possibilidade de fazer alguma parceria, de divulgar, enfim, e acredito que a gente fez isso na época, né, de divulgar aqueles cursos ali de introdução ao mercado de ações, enfim, eu fiz todos esses cursos ali na Carlos Gomes ali. E eu acho que a gente se conheceu. Esse projeto de educação foi obra tua lá? Não, o projeto já existia, mas para mim, e para o nosso ponto de vista na época, eu acho que foi o que diferenciou a XP das outras corretoras do mercado, porque, Leandro, eu acho que isso vale para qualquer negócio. O negócio de corretora do passado, dessa época que a gente está falando, era um negócio baseado em muita força de vontade, sem um modelo de negócios. Ou seja, eu sou uma corretora, o meu negócio vive de corretagem, eu vivo de ligar para cliente para comprar ou para vender, para fazer ofertas de compra e venda de ações. Então, é um negócio muito baseado na raça, no talento. Era muito comum, né? Você tinha que acessar os assessores, os operadores que tinham uma boa base de relacionamentos, porque uma carteira de clientes
com pessoas com boa condição financeira te permitiam fazer mais corretagem. Assim, na vida real era isso. Então as corretoras todas ficavam atrás dos corretores com a carteira de clientes mais, enfim, com melhores condições para poder... E a gente sempre pensava, como é que eu fujo desse oceano vermelho? Né, dessa briga aí que todo mundo é um rouba-monte, todo mundo fica atrás dos mesmos corretores, e foi aí que a gente entendeu que a XP Educação, ela nos traria algo que poucas corretoras na época tinham, que era um modelo de negócio. E aí que eu acho que para todo negócio, para toda empresa, quando você cria um modelo de negócios, uma estrutura que não depende mais da raça, do talento individual, mas você depende da estrutura e do processo, você começa a criar uma operação que, independente, você passa a não mais depender daquele talento individual, porque você tem um processo que cobre tudo isso. Então, olha que interessante. A gente construiu a XP Educação, a gente passou a ensinar as pessoas a investir na Bolsa, essas pessoas se conectavam com esses assessores que passavam durante 3, 4, 5, 6 meses a responder dúvidas que essas pessoas tinham, e quando essas pessoas tomavam a decisão, opa, agora eu estou pronto, quero começar a investir, viravam clientes da corretora. Então, capacitava via XP Educação, convertia, viravam clientes da XP Corretora, e quando a gente começou a ter 75, 80, 85% de conversão de alunos em clientes, Leandro, modelo de negócios. Aí a gente pisou no acelerador e passou a fazer 40, 50, 60, a gente tinha às vezes 100, 150 cursos por semana rodando o Brasil inteiro, porque era uma matemática pura. 100 cursos rodando, com 80 pessoas por curso, 75% de conversão. Então, a XP Educação foi um elemento muito forte no início da XP, porque a gente deixou de estar nesse negócio de rouba-monte e a gente passou a criar mercado. A gente trazia cliente novo, e a gente conseguiu de uma maneira independente, né, dessa necessidade de ter os operadores, a crescer por conta própria. Pô, que legal. Ô Maurício, só me refresca a memória aqui. Nessa época aí, 2006, 2007, eu acho que a gente ainda não operava online como a gente opera hoje. Eu lembro que eu tinha conta no Invest Shop, que permitia fazer isso, mas a corretora que eu tinha conta lá em Porto Alegre era do outro lado da Carlos Gomes, era a Geração Futuro. E eu lembro que eu tinha que tinha que falar ali tinha que dar as ordens por telefone, por e-mail e tal, mas não tinha nada de eu pegar o meu mouse ali e investir como a gente faz hoje. A XP, quando que a XP começou com essa operação online mesmo? Foi 2006 para 2007. Foi nessa época também. Foi nessa época. 2007, ainda nas salas de clientes que a XP tinha nos escritórios, ainda as ordens eram passadas via o boleto, né, o boleto físico. Aí 2007 para 2008, quando a gente começou a ter o nosso home broker, já foi para o ar e tudo mais, a gente passou a ter as ordens eletrônicas. A XP até 2008, a XP era não era uma corretora ainda, era um escritório de agentes autônomos que operava pela Intra Corretora. Aí em 2008, na verdade final de 2007, quando a gente comprou a American Invest, a gente se tornou uma corretora. E aí foi o motivo da mudança da XP de Porto Alegre para o Rio, porque a American Invest era uma corretora carioca, tinha uma sede já pronta lá no Leblon, e aí fez todo sentido a gente fazer essa mudança. Muita gente pergunta, mas por que vocês foram para o Rio e não foram para São Paulo? Foi esse motivo. Já tinha a estrutura toda pronta no Shopping Leblon, e em 2008 a gente fez a mudança da sede da empresa de Porto Alegre para o Rio por esse motivo. Muito bem. Ô Maurício, me conta agora dos teus livros, né? São 3 livros pela Editora Gente. Editora Gente, também somos colegas de casa aí, de editora. A Editora Gente é fantástica, eu sempre faço questão de ressaltar aqui. E parece até que a gente está fazendo um merchan, mas não é, né? A gente está aqui... por acaso, porque faz horas que eu queria conversar contigo, mas vamos falar aqui sobre o Incansáveis, foi o primeiro, né? Audaz, o segundo, Desobedeça, o terceiro. E eu já queria deixar aqui a recomendação aqui para a turma, porque são 3 leituras obrigatórias, assim, para quem quer empreender, para quem quer, enfim, para quem quer avançar na carreira, tem que ler aqui os teus livros. Começa aqui pelo Incansáveis aqui, Maurício. Eu queria entender como é que você teve contato, primeiro, assim, com as mentes mais inovadoras do nosso tempo, né? Como é que você enxerga a inovação e qual que é o potencial da inovação para transformar negócios no mundo que a gente vive hoje, né? Nesse mundo em que a gente vive hoje, onde os ciclos de inovação estão cada vez mais curtos, onde o tempo de validade de um produto, de um serviço, de uma solução é cada vez menor,
pensar o amanhã é fundamental para qualquer empresário, empresária, para qualquer pessoa que crie e construa negócios. E a gente está vivendo uma época, Leandro, onde não mais surgem as grandes novidades do senso comum de mercado. Isso é uma coisa interessante, porque antigamente você criava as novidades, a nova versão daquilo que um mercado ia consumir dentro daquele próprio mercado. E o que a gente está vendo agora é que as grandes oportunidades elas não nascem mais no senso comum de uma indústria, mas elas nascem nas bordas desse senso comum. E a única forma para a gente conseguir navegar e transitar por essas bordas é a gente se permitir questionar esses padrões que nos trouxeram até aqui. A gente vê, né? Netflix nasceu fora de Hollywood, Uber nasceu fora dos táxis, Airbnb nasceu fora dos hotéis, Spotify nasceu fora da música, a iTunes antes já tinha nascido fora da música, a Tesla nasceu fora das montadoras. Então a gente tem visto cada vez mais negócios que estão rompendo segmentos inteiros e muitos deles se tornando líderes desses segmentos, nascendo de profissionais que vêm de mercados completamente diferentes, de uma ótica diferente, e que criam uma solução que melhora em algum aspecto a experiência que aqueles consumidores daquele mercado vivem. Então, o fato da gente ter essas bordas construindo cada vez mais soluções para uma determinada indústria, dentro de uma era onde os ciclos de inovação são cada vez mais curtos, é quase que mandatório para alguém que queira construir um negócio de médio e longo prazo, estar ciente dessa necessidade de, ao longo do tempo, se reinventar, buscar entender demandas de mercado, mudanças dessas demandas, pivotar quando necessário e construir a próxima rampa de crescimento. Então, eu gosto muito de um framework, para quem está nos escutando ou nos vendo, da McKinsey, chamado os 3 horizontes da inovação, que ela separa muito bem o olhar e a atenção e energia que cada organização tem que prestar hoje, para que ela seja relevante hoje e da mesma forma amanhã. Então ela fala, o horizonte 1 é hoje, o horizonte 2 é o horizonte daqui de 3 a 5 anos e o horizonte 3 é daqui 10 anos. E ela separa quanto tempo tem que dedicar hoje para cada um desses horizontes. Então é fundamental esse olhar nos dias de hoje para que eu consiga ser eficiente hoje, eu consiga evoluir meu produto daqui 3, 5 anos e eu consiga reinventar o meu produto no extremo, construindo um outro que vai inclusive matar o meu negócio de hoje para construir o meu negócio do amanhã no horizonte daqui 8, 10 anos. Ô Maurício, agora você falando, cara, eu fico imaginando como é que se dá a formação de um profissional com essas características, né? Com essa familiaridade com a inovação, com esse olhar para a inovação. Porque muitas vezes a gente pega, por exemplo... Pegar aqui vamos focar aqui no Brasil, né? As faculdades brasileiras. Cara, a gente não tem essa orientação dentro de uma faculdade, nem nas faculdades de negócio. E aí o cara sai, o mundo está girando em uma velocidade, o cara sai girando em outra velocidade da faculdade, e é difícil você encontrar, né, o match da velocidade ideal, né? Você, enfim, acompanhar o ritmo das mudanças do mundo. O que o cara tem que fazer, então, Maurício, para poder realmente desenvolver esse perfil que você acabou de descrever aqui para a gente, já que ele não tem, na sua própria formação, né, o acesso a esse tipo de desenvolvimento? Assim, esse é um ponto importante, excelente, porque a gente hoje está diante de uma mudança transformacional que vai fazer com que tudo que a gente já faz hoje assim, seja transformado para sempre. A gente está vivendo hoje talvez o que a internet, alguns anos atrás, trouxe para o dia a dia de nós, uma mudança significativa em qualquer segmento, com inteligência artificial. AI vai mudar, já mudou, já está mudando e vai mudar num horizonte de uma década praticamente tudo. E a gente está vendo várias pesquisas que mostram, né, o quanto muitas vezes um profissional com talento e com conhecimento, mas que não sabe dominar e usar essas ferramentas, facilmente ele é ultrapassado por um profissional que não necessariamente tem o mesmo conhecimento e o mesmo talento, mas que domina muito bem o uso dessas ferramentas, e essas ferramentas potencializam esse profissional muito mais do que aquele profissional que, apesar do conhecimento e talento, não conseguiu potencializar o que faz porque não tem esse domínio. Então, hoje em dia, como tudo tá muito recente, muito novo e muito atual, de fato, as
as academias elas estão buscando formas de como é que eu trabalho com isso. Infelizmente, a gente está vendo, Leandro, inúmeras academias, inúmeras escolas restringindo o acesso a esse tipo de ferramenta. Quando, na verdade, como é que eu ensino os alunos e estudantes a usarem isso? Vou dar um exemplo. Logo que surgiu o ChatGPT e as AI generativas, foi muito comum aqui nos Estados Unidos, boa parte do ensino bloqueou e impediu. E eu, enfim, conversei com um professor do Vale que falou o seguinte, não, cara, na nossa escola, sabe o que a gente fez? Olha só, vou dar um exemplo. Ele falou o seguinte, a gente pegou a garotada lá no ensino médio e a gente pediu para eles usarem o ChatGPT para pesquisar sobre um autor de 200 anos atrás e sobre, enfim, textos e o estilo de escrita dele, usando o ChatGPT em sala de aula. Aí 15 minutos para isso. Depois, mais 15 minutos para pesquisar sobre outro autor de 100 anos atrás. Aí depois de analisar esses dois, computador fechado, ChatGPT desligado, agora, com base no que você captou desses dois autores, faça um texto comparando e encontrando relação entre si. E aí ele falou, cara, é muito difícil fazer isso sem o ChatGPT, por quê? Porque para pesquisar sobre eles, eu ia demorar muito tempo. Agora, a garotada conseguiu, em sala de aula, ter uma visão muito profunda sobre dois grandes autores americanos de épocas diferentes e depois usaram a cabeça e o raciocínio que eles têm para escrever similaridades, diferenças, etc. Leandro, para mim é isso, sabe? Esse é o ponto nos dias de hoje que a gente tem que estimular cada vez mais os estudantes e, consequentemente, os profissionais. Como é que eu potencializo as minhas habilidades utilizando essas ferramentas que hoje são gratuitas, estão disponíveis? Então, na minha visão, a grande diferença nos próximos anos que vão distinguir um profissional de outro vai morar muito nessa capacidade, nessa habilidade de uso dessas ferramentas que vão se tornar cada vez mais disponíveis a preços cada vez menores. Seja um estudante que está estudando, seja um profissional que está no mercado, a relação é muito similar. Que legal, cara. Eu tô lembrando aqui que eu conversei com o Fábio Nudge alguns episódios atrás e foi ele que fez essa ponte aí contigo, né, para participar aqui do Café com a ADM. E aí eu brinquei com o Fábio, eu disse assim, olha, o Maurício pode mandar até o clone dele de IA que ele usa lá no perfil dele para conversar comigo, eu tenho que falar com ele. Mas, Leandro, vou dar mais alguns exemplos. O quanto a gente ganha de eficiência usando ferramentas que custam $19 por mês. Vou dar um exemplo. O caso comum da Startse que a gente usa. Startse é uma escola internacional de negócios e sou um dos sócios. E a gente tinha um desafio na área de conteúdo que os conteúdos em rede social, quando tem uma face, quando tinha uma pessoa da Startse lá falando sobre os conteúdos, engaja muito mais do que quando não tem. Então, por regra, a gente busca usar muito o time da Startse para ser o elo de comunicação entre os fatos inovadores e o público. Só que muitas vezes as pessoas na Startse, elas não têm tempo, o nosso negócio exige presença em sala de aula, está viajando, dando palestra, muita gente não tem habilidade com as câmeras. Então, cada gravação de uma pessoa, de um conteúdo de 1 minuto, demorava às vezes 1 hora, 1h30. E tinha que gravar, regravar, e editar e tudo mais. A gente hoje, cerca de 6 ou 7 pessoas na Startse, os sócios e sócias que mais aparecem, a gente tem o avatar deles. Esse avatar lê as notícias, né? Ou seja, o time de conteúdo vai lá, pega uma notícia e o avatar... Então, se vocês entrarem hoje nas redes sociais da Startse, tem várias notícias que são os avatares de pessoas da Startse que narram. Aquilo que demorava 1 hora, 1h30, hoje é feito em 2, 3 minutos. O engajamento é praticamente o mesmo, quando era feito pela pessoa real e o que é feito pelo avatar. Quer dizer, olha o nível de eficiência. Mas a gente está falando de 1h30, 1h40, 2 horas, viraram em 3 minutos. Então, a gente vai aplicar aqui no Administradores também, eu tenho que me replicar de alguma forma. Mas quando vocês fazem isso, vocês fazem algum disclaimer, que aquele vídeo ali é com IA e tudo, como é que é? E o pessoal não liga. Logo no início do filme, a gente colocou uma estampa, um selo em cima dizendo, está escrito alguma coisa, avatar IA, tem um selo branco em cima que mostra quando aquela pessoa é gerada por AI. Mas também não é o tema do vídeo, ficar falando, olha, como é IA inteligente e tal, né? Não é isso. Não é isso, é como se fosse assim,
o vídeo está falando sobre a qualidade dessa água. Por exemplo, é o avatar lá que fala sobre a qualidade dessa água, só tem uma estampa ali dizendo que esta pessoa aqui, ela é gerada por inteligência artificial. Cara, que fantástico. Muito bem. Indo para o outro livro, Maurício, aqui, o Audaz, né? No Audaz você cita aqui 5 competências que os profissionais... Não sei se você vai lembrar agora, né? Eu quero falar do livro que escreveu, anos atrás. Eu disse, Leandro, não lembro quais são as 5 competências de cabeça. Mas se você lembrar, me fala aí quais são as competências que a galera de agora tem que desenvolver, Maurício. Não, eu lembro muito bem porque esse livro foi oriundo dos meus primeiros 3 anos no Vale. Eu cheguei em 2015 e eu lancei esse livro em 2018. Então, nesses 3 anos, me surpreendeu muito assim, a capacidade que o Vale tem de criar esses negócios transformadores. E eu sempre tinha uma dúvida será que essas pessoas que criam esses negócios transformadores do Vale do Silício, independente dos segmentos em que elas atuam, será que tem alguma coisa em comum nelas? E aí, pesquisando, mais de 100 profissionais do Vale que eu convivi nesse período, consegui fazer um resumo do que essas pessoas tinham em comum nessas 5 habilidades. E é interessante porque, por exemplo, uma das habilidades é olhar a próxima curva, né? Ou seja, estar sempre de olho, é um pouco do que a gente falou agora, H1, H2, H3, o hoje, o amanhã. É incrível como como hoje o profissional ele tem que olhar para um horizonte um pouco mais distante, visto essas mudanças que a gente está com uma turma essa semana do agro no Vale do Silício, profissionais do agronegócio. Eu acompanhei os 2 primeiros dias e agora voltei aqui para Miami, mas, cara, a gente levou eles em empresas que estão fabricando carne de porco que é do porco que está ali, do porco vivo. O porco, eu estou comendo a carne e olhando para o porco vivo, da onde veio a molécula que me permitiu... Ou seja, carne fabricada em laboratório, ovo que não precisa da galinha, sorvete que não vai leite. Então, aí você fica pensando, cara, é o tipo de coisa que, se eu sou um profissional que trabalha nessa indústria, cara, assim, minimamente eu tenho que estar por dentro disso. Eu posso não concordar, eu posso discordar, mas eu não posso ignorar. Então, de que maneira eu me posiciono perante as carnes de plantas que são cada vez mais... Tanto é que a gente observa, né, os principais investidores das carnes de plantas são justamente grandes empresas que processam carne no mundo. Por quê? Porque estão de olho. Então, olhar a próxima curva, a questão do propósito é fundamental, principalmente por uma empresa que busca atrair a nova geração. Pessoal, eu tenho aqui 42 anos, quem tem filhos aqui com 10, com 12, com 15, sabe do que eu estou falando. Meu irmão tem uma filha de 10 anos que mora no Canadá, que não come carne, que já por conta própria, quer dizer, já vem porque acha um absurdo ter que matar um animal para comer. Então, quer dizer, vem com valores muito fortes. Então, como é que eu trabalho com propósito para atrair pessoas que são alinhadas àquilo que eu acredito? Questão da diversidade, ponto cada vez mais frequente, esse mundo diverso. Se eu sempre conviver com pessoas que sempre vão nos mesmos lugares que eu, que comem a mesma coisa que eu como e que frequentam os mesmos ambientes, possivelmente o meu pensamento vai ser sempre muito igual, muito, muito similar. E na medida que a gente se permite conviver com pessoas diferentes, a gente evolui, a gente cresce, a gente se torna um ser humano melhor. Então, de uma forma rápida aqui, busquei resumir um pouco, mas olhar a próxima curva, trabalhar com propósito, causar impacto, entender que a diversidade ela é fundamental para construir algo diferente, são elementos hoje que conectam muito profissionais e negócios que estão sempre na fronteira, na dianteira do novo. Cara, que fantástico. E essa trilogia, ela termina aqui com um livro também que eu achei genial, que é o Desobedeça, também focado, né, na carreira. Qual que é a relação, Maurício, entre a desobediência, né, as normas que a gente internalizou aí ao longo da vida sobre trabalho, sobre carreira, sobre negócios e a inovação? Como é que você relaciona essas duas coisas, né? Quando é que a gente sabe qual que é a hora que a gente deve desobedecer? Porque assim, uma coisa que eu vivi muito quando eu saí da XP, né? Na XP, muita gente me pergunta se eu teria alguma coisa que eu faria diferente. Eu disse, olha, tudo que eu vivi foi fantástico, mas eu faria uma coisa diferente, que é o seguinte: eu em nenhum momento no processo de construção da XP eu fui o Maurício Benvenuti. Eu sempre fui o Maurício da XP. E o XP, na medida que foi virando uma empresa conhecida, começou a agregar muito valor ao meu nome. O ponto é que quando o Maurício da XP voltou a ser o Maurício Benvenuti,
O Maurício da XP tinha um super valor, mas o Maurício Benvenuti, as pessoas muitas vezes que queriam almoçar comigo já não queriam mais, o jornalista que queria me entrevistar também já não queria mais. Por quê? Porque o meu valor estava na XP e não estava no Maurício Benvenuti. E eu comecei a ver que isso é um problema para lá de comum e que muitos profissionais passam, colocam toda a sua vida numa organização, não conseguem descasar o seu valor ao valor da organização e quando fazem uma transição de carreira tem uma dificuldade enorme de se reposicionar. Então o Desobedeça, ele trabalha justamente essa dor. Como que eu posso ser um profissional que agrega valor e consegue, enfim, gerar valor para si próprio e agregar valor para aquilo que ele está fazendo naquele momento? Como é que ele consegue construir isso independente do lugar em que ele trabalha, independente da empresa, independente da placa da organização que ele faz parte? E como que o valor que esse profissional agrega a si pode também agregar à empresa que ele faz parte? Então, o Desobedeça, ele mostra uma série de 10 etapas, um processo, um framework de 10 P's, são 10 etapas que mostra exatamente o que eu fiz. De 2015, quando eu saí da XP, quando eu me mudei para o Vale do Silício, quando eu comecei a conhecer no Vale profissionais que trabalhavam exatamente dessa forma e as empresas no Vale estimulando os profissionais a serem pessoas respeitadas pelo mercado, com autoridade no mercado. Então, o livro, ele apresenta o meu processo, o que eu fiz, o passo a passo, o framework. É um livro bem hands-on, assim, que você pode fazer dele um playbook, né? Um livro que você pode fazer dele um instrumento de trabalho para você construir uma marca a si próprio, né? Com teu nome e sobrenome, para que você possa fazer com que esse nome e sobrenome seja reconhecido e tenha valor de mercado e, consequentemente, isso possa impactar as empresas que você venha fazer parte. Pô, genial. E aí eu queria saber agora, né, Maurício, você falou de quando você saiu da XP. Quando é que surge a Startse nesse processo todo? Foi bem interessante, porque eu saí em 2015, eu tinha no competing, eu não podia voltar para o mercado financeiro durante um período, então eu pensei, deixa eu usar esse tempo aqui para me capacitar. Na minha cabeça, Leandro, eu voltaria para o mercado financeiro. Então eu fui para São Francisco para fazer uma pós em UC Berkeley e usar esse período que eu tinha para estudar, me capacitar, voltar para o Brasil e voltar para o mercado de trabalho. Só que nesse período que eu estava em São Francisco, o Pedro Engler, que é hoje presidente do conselho da Startse, na época ele era o CEO do Infomoney. Éramos sócios na XP, nós somos sócios durante 10 anos lá na XP. Ele me ligou e disse, Maurício, tem uma área aqui na Infomoney que é a Startse. A Startse era a área de startups do portal Infomoney. Então lá atrás, quando o Infomoney começou, tinha lá na abinha Startups, você clicava lá em Startups, abria o portal da Startse. A Startse era uma plataforma de notícias do mundo de startups. E o Pedro disse, olha, tá tendo o pessoal está buscando crescer e parece que tem algum sócio que vai sair e tal, talvez você poderia comprar a participação dele. Longa história curta, foi aí que eu conheci os fundadores da Startse. Comprei a participação de um sócio relevante que estava saindo, virei sócio da empresa em 2015 e eu passei a ser o correspondente internacional da Startse em São Francisco, cobrindo esse segmento de startups do Vale, que fazia muito sentido. Então, para mim, como eu estava só estudando, eu acabei arrumando uma sarna para me coçar, como se diz no Sul. Poxa, deixa eu aproveitar que eu estou aqui na Startse para mergulhar nesse mundo de inovação, e aí, Leandro, me apaixonei por isso. Porque o fato da Startse entrar na minha vida me fez mergulhar nesse mundo de aceleradoras, incubadoras, startups, inovação, tecnologia. E aí a gente começou a testar em 2016, no ano seguinte, a ideia de levar pessoas para um programa, para uma imersão internacional no Vale. A gente fez o primeiro teste com 13 pessoas, foi super positivo. Fizemos o segundo, um mês depois já tinham 20. E a partir daí a gente construiu o modelo de negócios da Startse atual, que é ser uma escola de negócios com hubs internacionais para capacitar profissionais brasileiros em relação ao que mais inovador acontece no mundo e para que essas pessoas possam voltar para o nosso país, para o Brasil, para os seus negócios e aplicar isso e, de alguma maneira, tornar essas suas operações relevantes e adaptadas ao que há de mais novo. E aí, desde então, você fincou a bandeira aí nos Estados Unidos e não voltou mais a morar no Brasil? Passei um período da pandemia no Brasil. Como as nossas operações internacionais durante a pandemia elas não estavam ativas, né, porque tudo que a gente faz internacional é tudo que não podia fazer na pandemia, né, não podia voar, não podia ter aglomeração, não podia ter evento, pessoas
Então, nesse período da pandemia, eu passei no Brasil e quando a pandemia começou a se estabilizar, nos Estados Unidos aconteceu um fenômeno ao longo da pandemia bem interessante, né? Uma onda de imigração interna como poucas vezes se viu nesse país. Muita gente de estados mais caros, né, como Nova York e Califórnia, migrando para estados com taxas menores, né, como Texas e Flórida. E nessa onda de pessoas indo para a Flórida, começou a se desenvolver um polo de inovação muito forte em Miami, principalmente relacionado ao mundo de blockchain, tokenização das coisas, criptomoedas. E nessa vinda, nesse retorno para os Estados Unidos, começou a fazer sentido para a gente abrir uma operação em Miami. Então eu voltei para Miami para construir nossa operação aqui na Costa Leste. Desde 2022 eu estou aqui e eu estou numa vida hoje de passar uma semana em Miami, uma semana no Vale, uma semana em Miami, uma semana no Vale, para fazer esse duplo acompanhamento entre o que a gente faz aqui na Costa Leste e o que a gente faz lá no Vale, na Costa Oeste. Ô Maurício, agora por curiosidade, né? Porque quando assim, você fala, eu tô aqui no Vale e tal, o que você faz no Vale, né? Que fica aquela coisa, a gente fica imaginando as empresas de tecnologia, enfim, e não consegue imaginar o que de fato assim, você faz lá, né? Quando você vai para lá, qual que é a atividade principal? A gente tem no Vale uma operação internacional de educação, a Startse. A gente tem uma sede grande lá no Vale, sala de aula. A nossa sede está do lado da primeira Apple Store de rua, está a 5 minutos de Stanford, fica localizada em Palo Alto. Então, quando eu estou lá, eu estou quase sempre recebendo turmas. Mencionei, a gente está essa semana com uma turma do agro, semana passada a gente estava com uma outra turma, semana que vem eu estou indo agora para receber mais 35 pessoas. Então, praticamente a gente tem turmas indo para o Vale nos nossos cursos e formações executivas toda semana. Então, quando você me pergunta o que você faz no Vale, quase sempre eu vou para receber turmas de brasileiros e brasileiras para passar uma semana. Os nossos cursos demoram, tem uma duração de segunda a sexta-feira, para passar a semana junto com essas pessoas. E quando eu não estou no Vale recebendo turmas, eu estou justamente em eventos ou em contato com a comunidade local de empreendedores, de aceleradoras, de incubadoras, fazendo essas conexões para o nosso negócio, né, para o negócio da Startse, para a gente estar sempre aprimorando as nossas entregas. Olha só, tá me pintando aqui uma ideia aqui, Maurício, você falando aí que recebe as turmas, aí disse, a gente pode fazer uma turma dos alunos do Administradores para irem ter aula aí com você aí no Vale. O que você acha aí, cara? A gente tem mais de 40 mil alunos ativos agora aqui. Poxa, assim, eu acho o Vale, assim, ele... Agora, deixa eu tirar o Maurício aqui, falar da pessoa física. O Vale, ele é um lugar que provoca muito, sabe, Leandro? Assim, te coloca numa situação de vulnerabilidade, porque você passa a ser exposto a profissionais que estão trabalhando para romper indústrias, construir alguma coisa diferente, alguma solução que melhore aspectos dessa indústria de forma muito relevante e que na última linha querem, assim, transformar tudo que é feito ali. E essa semana que a gente vive lá é uma semana onde quem são os instrutores, né, que dão os nossos cursos, são os profissionais que trabalham nas empresas. Eu mencionei, a gente está com uma turma do agronegócio essa semana e a gente teve aula com um profissional que construiu uma empresa que faz carne de porco sem precisar matar o porco. Então, quando você começa, enquanto você está tendo uma aula com uma pessoa dessas que está desenvolvendo isso e que está criando isso, você começa, assim, você se coloca numa situação de vulnerabilidade, e 2, você se coloca numa situação de, como é que eu repenso o meu negócio? Como é que eu coloco a minha cabeça para funcionar aqui para pensar a próxima geração daquilo que eu faço? Então é muito bacana, porque o Vale tem muito isso, né? É uma região que, desde quando se descobriu o ouro, lá em 1849, é uma região que vem se reinventando enquanto região desde então, e que tem essa capacidade de atrair, é meio que um imã que atrai muita gente com um pensamento diferente, com essa vontade, parece que quase como uma causa de transformar as coisas. Então o convite está feito, hein? Essa parceria, aí, galera. É só a gente marcar aqui. Vamos fazer, ó, já deve ter gente escutando aqui, já interessado, vamos montar essa turma aí.
Muito bem. Ô, Maurício, pra gente terminar aqui esse bate-papo, eu queria, cara, aproveitar aqui a tua presença, a tua generosidade em compartilhar tanto conhecimento, tanta experiência aqui com a gente, para deixar aqui uma mensagem final aqui pra turma de inspiração, enfim, o que a gente tem que fazer para enfrentar esse mundo que está se desdobrando diante dos nossos olhos e que, por muitas vezes, né, por mais preparado que a pessoa seja, dá um friozinho na barriga, né? Você diz assim, você não sabe o que vem por aí. E como é que a gente tem que se preparar para esse cenário? Leandro, eu tenho um princípio que eu carrego comigo, que é o seguinte: independente da quantidade de cursos que a gente já fez, de livros que a gente já leu, de diplomas que a gente já tirou, quando a gente tem a humildade para reconhecer que a nossa parte educada perante o conhecimento que existe ao nosso redor é sempre desse tamanho, ou seja, quando a gente tem a humildade para reconhecer que a nossa parte educada, independente da quantidade de conhecimento que eu já absorvi na vida, se comparada essa minha parte educada com o conhecimento que existe ao meu redor, a minha parte educada sempre vai ser ínfima, sempre vai ser irrelevante. Quando a gente tem essa humildade para reconhecer isso, essa é a nossa melhor chance. Ou seja, é a nossa chance que a gente tem para reconhecer que a gente sempre é muito pequeno perante o conhecimento que existe ao redor, e esse é o gatilho que nos faz, todos os dias, querer um pouco mais, aprender um pouco mais, engrandecer um pouco mais aquilo que a gente já conhece. E, sinceramente, quando a gente tem essa cabeça e esse drive, e a gente tem os setups nesse sentido, na minha visão, essa é a nossa melhor chance. Então, em 2022, quando a gente voltou aqui para Miami, Leandro, o nosso processo no Brasil foi mais ou menos o seguinte. Contar aqui uma situação pessoal para fechar. Quando a gente voltou para o Brasil por conta da pandemia, aquela coisa, ninguém sabia quanto tempo ia durar. Então a gente foi para ficar 3 meses, aí começou aquela coisa, a gente ficou mais 3, aí ficou. Quando veio, a gente foi se estabelecer no Brasil. E a nossa vida no Brasil estava muito boa. Não tinha o que reclamar. Minha filha, minha esposa, estava ótimo, perto da família, maravilha. E aí surgiu essa coisa de Miami. Quando eu peguei o voo dia 28 de dezembro de 2021 para vir aqui para Miami e começar a operação em 2022, sabe, Leandro, quando você está no avião e aí passa o jantar e aí tem aquele momento lá que apagam as luzes e o pessoal meio que vai dormir? Nesse momento, eu estava sentado, eu olhei para o lado e eu vi a minha esposa e a minha filha dormindo. Sabe, 2 anjinhos, as coisas mais importantes da minha vida estavam ali. E na minha cabeça eu comecei a pensar, caramba, Maurício, o que você está fazendo da tua vida tudo de novo? Você vai ter que ir para os Estados Unidos, vai ter que aquela coisa. A vida americana é uma vida muito do yourself, né? Você não tem aqui o conforto que você tem no Brasil. E quando eu cheguei aqui, enfim, longa história curta, no dia 12 de agosto de 2022, a gente fez o aniversário da nossa filha aqui em Miami. Nesse aniversário, tinha umas 80 pessoas, tirando a minha esposa e tirando a minha sogra e minha esposa. Todas as demais pessoas eram pessoas que a gente conheceu aqui em Miami, ou seja, pessoas que a gente desenvolveu uma relação íntima o suficiente para convidar para o aniversário da nossa filha. E todo esse processo de 8 meses entre o Maurício que chegou aqui em Miami para construir o que a gente construiu aqui na Costa Leste que não existia, e esse aniversário me fez o Maurício, nesse aniversário, muito maior, e que quando eu olhava para trás e via o Maurício lá no avião, aquele dia, aquela noite, com todas as dúvidas que passavam pela cabeça, o Maurício lá do avião era desse tamanho, era muito pequeno. Porque se colocar numa situação diferente, se colocar numa situação fora da tua zona de conforto, se colocar numa situação onde você tem que se reinventar, cara, isso te faz crescer demais, mas assim, muito. Então, eu acredito muito nisso, sabe? Que o poder do conhecimento, o poder da exposição, o poder em se colocar em situações distintas, diferentes, isso te faz um profissional invariavelmente melhor e muito mais forte para atuar nesse mercado que a gente vive hoje. Leandro, eu sou um aficionado por educação e eu acredito que esse é o drive que faz qualquer profissional crescer, e esse é o antídoto a qualquer inovação nos dias de hoje. A educação é o único antídoto capaz de combater os efeitos das atuais transformações que a gente vive no mundo atual. Cara,
Eu não sei nem como terminar aqui este Café com a DM, cara. Eu tô aqui de boca aberta e, assim, impressionado com toda a tua trajetória, com tantos ensinamentos que você foi extraindo ao longo dessa trajetória e está compartilhando com a gente aqui hoje, Maurício. Pô, só te agradecer pela presença aqui no Café com a DM. Mais uma vez, né, como eu falei aqui, a sua generosidade, né, em compartilhar tanto aqui com a gente. E tenho certeza que a galera que está nos escutando agora está aqui, ó, com o cérebro explodindo aqui, com tantas ideias, né, e querendo colocar em prática aqui esses ensinamentos que você deu aqui pra gente hoje, cara. Obrigado mesmo, viu? Pô, que é isso, Leandro. E essa história aqui teve início, está tendo meio e não vai ter fim, hein? Você falou aqui, já vamos fazer esse negócio acontecer e vamos fazer essa relação com o Vale do Silício aí se tornar realidade para todo mundo. Pô, com certeza. Curte aqui. Eu curti demais essa ideia, vamos nessa. Muito bem, você que achou deste Café com a DM de hoje, já deixa aqui o seu comentário, diz o que você achou, compartilha este episódio com a sua turma, manda lá no WhatsApp, manda no Instagram, marca a gente aqui no @Café com a DM, no @administradores e também no @Maurício Benvenuti. É isso aí, Maurício? O teu @ é Maurício Benvenuti? Purinho. Isso aí. E já segue esse cara. Você tem que seguir, você já viu aqui que mais um gigante que passa aqui pelo Café com a DM e você tem que grudar nele para aprender cada vez mais. Galera, na semana que vem a gente volta com mais cafeína para vocês, combinados então? Até a próxima semana e mais um episódio do Café com a DM, a sua dose de cafeína nos negócios. Até lá!